Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Brian Dantas. Estamos aqui hoje, Joe, novamente aqui, meu amigo. Oi galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Já se inscreva nesse canal, já compartilha esse vídeo, já comenta aí. As expectativas estão grandes hoje, né? Show. Cara, como o Joe falou, interage aí já conosco no chat aí. Hoje temos uma entrevista muito boa. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Então, fique à vontade, pegue uma cadeira, se assente, seja bem-vindo a mais um Na Mesa Podcast. Estamos aqui hoje com ele, meu amigo, pastor da minha antiga congregação, congreguei com ele, pastor Josias. Isso aí. Seja muito bem-vindo, pastor, ao Na Mesa Podcast. Legal. Como você tá? Brian, tô bem. Expectativa grande também, né? Eu não tô acostumado a lidar com essa tecnologia nova, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês nesse novo formato, né, de entrevista. Já participamos em algumas, mas esse é um novo formato. É um prazer estar aqui, Brian, e é uma alegria ver vocês aqui, estar imbuído, embora a gente já esteve em outra congregação, mas Sim. O importante é que o reino de Deus é assim, né? Um começa, o outro termina e a obra continua. Não somos concorrentes, né? Estamos todos trabalhando para o reino. Com certeza. E pastor, eu queria que você começasse compartilhando com a gente um pouco da sua história, como que você chegou até aqui, de onde veio o Josias. Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua vida com a gente. Legal. Bom, a nossa história é uma história, daria para escrever já um livro se a gente tivesse condições. Vamos escrever um dia, quem sabe, né? Sim. Mas somos aqui da região da Zona Sul de São Paulo, sempre estivemos aqui. Eu chamo, não é nem Zona Sul, é Sul da Sul da Sul. Porque a tecnologia alcança o mundo, né? Somos de uma família simples. A gente costuma dizer isso muito claro, né? Que às vezes as pessoas falam assim, eu sou humilde. Humilde todo mundo tem que ser, independente da sua posição social. Mas nós somos uma família simples, uma família de 10 irmãos, né? Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos, né? Já nasci no berço evangélico. E sempre fomos criados entre igreja e trabalho, igreja e trabalho, igreja e trabalho. E meus pais sempre nos ensinaram, né? Nós não nascemos no berço de ouro, como diz, né? Não trouxemos nenhuma herança financeira dos nossos pais, mas o que nós trouxemos deles foi a maneira de viver, temendo a Deus, trabalhando, sempre buscando a honestidade, a simplicidade. E esse aí é o nosso começo, né? Eu diria assim, eu tenho o costume de dizer que se eu tivesse que escrever um livro, eu diria que eu escreveria um livro dizendo assim, que eu comecei sendo um catador e um selecionador de excremento bovino, né? Ou seja, um catabosta qualquer. Porque essa é a nossa história de empreender, foi dessa forma. A gente ia nos pastos, pegava lá os excrementos bovinos e a gente levava para casa, separava, batia e depois vendia para as mulheres fazer horta, né? Então nós estamos falando aqui com jovens, né? Eu costumo dizer que o Brasil é um país muito abençoado e tudo que você imaginar, pensar em fazer, você tem condições e está tudo na natureza. Às vezes as pessoas falam, estou desempregado e tal. Está tudo na natureza. Se você pedir orientação de Deus, direção de Deus, você consegue se sobreviver, né? E nosso início foi assim, vendendo o excremento bovino. E hoje temos uma empresa de alimentos. Sim. E somos considerados uma das maiores empresas do nosso segmento, que é a tapioca, do mundo, né? A gente vende para o Brasil e vende para mais 35 países do mundo. Mas começamos vendendo bosta, né? Não sei se você pode falar isso. Sim, não. Aqui tá bem tranquilo, pastor. Pode usar esses termos. E você sempre teve o contato. Agora eu vou falar um pouquinho da parte ministerial, tá? Você sempre foi do berço evangélico? Sim. Sempre já nasceu na igreja, cresceu na igreja? Sim, a gente sempre... eu nasci no berço evangélico, né? Mas sempre trabalhei
e sempre priorizei o reino. Eu costumo dizer que quando você prioriza o reino, né, lá no livro do Evangelho de Mateus está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e estas coisas vos serão acrescentadas. Às vezes as pessoas leem esse texto e dizem, todas as coisas serão acrescentadas. Não, se você voltar no texto que está registrado essa palavra, sim, você vai ver que há ali um diálogo, uma conversa com Deus, dizendo assim: olha os lírios dos campos, nem Salomão com toda a sua glória conseguiu fazer isso. Olha os pássaros, eles não têm nada para comer, mas eles não trabalham, não tecem, mas chega no dia seguinte tem o seu alimento. E ele dá toda aquela descrição. Ele fala: não se preocupa com o de amanhã, porque as coisas vão acontecer. E aí lá embaixo ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e essas coisas, as coisas de cima, aquelas coisas que você leu lá em cima, você não acrescentar. Então a gente sempre priorizou o reino de Deus. Então quando você semeia no reino de Deus, de uma forma ou outra a resposta vem. Essa é a minha visão. Eu tenho isso muito claro para mim desde a minha infância. Eu me lembro que quando eu me casei, eu estava construindo e precisava comprar um caminhão de areia para a igreja, para fazer um salão para atender as crianças. Eu precisava de comprar um caminhão de areia para minha casa. Eu priorizei a igreja e deixei a minha casa, né? Então, eu priorizei o reino. Hoje, graças a Deus, Deus me deu as condições para comprar quantos caminhões de areia quiser. Então, eu acho que o caminho é esse. Lá na nossa infância fomos criados assim: buscar primeiro o reino de Deus, e buscar o reino de Deus é estar envolvido com as coisas de Deus. E é isso ao longo do tempo. E Deus foi abençoando, né? Por outro lado, o lado empresarial, que foi aflorando, e aí a coisa andou, né? Sim. E o ministério pastoral? Quando que chegou? O ministério pastoral, não existe um curso para pastor, né? A gente estava sempre envolvido na obra de Deus, sempre estando ali na obra de Deus. E quando você está envolvido na obra de Deus, automaticamente você vai entendendo o seu chamado. Eu, de verdade, até pouco tempo atrás, dificilmente eu falava, se alguém perguntasse se eu era pastor, eu tinha receio para falar isso, porque era um peso muito grande para mim. Ser pastor é um peso, porque é uma responsabilidade que você carrega. E hoje eu já mudei o meu discurso. Eu digo assim às pessoas, né, os jovens, todo mundo está nos ouvindo, eu costumo dizer assim: eu estou empresário, mas sou pastor. Então tem uma diferença de estar e ser. Sim. Eu estou empresário enquanto Deus permitir, enquanto Deus quiser, enquanto Ele quiser que eu administro isso que eu estou fazendo. Eu estou empresário. Pode ser, porque a empresa é volátil, pode ser que amanhã ou depois não exista mais, pode ser que isso termine. Mas o meu pastorado eu vou continuar. Aonde eu estiver, eu estarei. Então eu estou empresário e sou pastor. Isso virou para mim, e tenho muito claro essa consciência de que a minha função, a minha missão é cuidar das pessoas. E eu tenho usado um provérbio recentemente que é: quando você cuida das pessoas, o produto de Deus são as pessoas. Sim. O produto de Deus são as pessoas. Quando você cuida das pessoas, Deus cuida de você. Não de uma forma como está empregado, porém, uma forma de troca. Eu faço e já fico esperando. Não, vai plantando, vai plantando. Não é uma forma de barganha. Não é uma forma de barganha, você falou bem. É uma forma de você já saber ali que Deus, ele vai prover. Que Deus vai prover, e passa por dificuldade, passa por provação, passa por provação, passa. Mas Deus está sempre no controle, e você vai conduzindo, vai te dando condição. Então, minha vida ministerial, ela se divide mais ou menos nesse aspecto aí. Sim. E o senhor é pastor da Assembleia de Deus, Campos Interlagos? Isso. Né? Nós estamos atualmente pastoreando a Assembleia de Deus, Ministério Campos de Interlagos. Eu atuo lá como pastor da igreja da congregação. Sou o vice-presidente do ministério e tenho o nosso pastor-presidente, pastor Luiz Passo, uma pessoa muito conhecida aqui na região. Sim. E ele é o nosso líder maior. E nós estamos ali como um apoio, né? Estamos ali para apoiar e somar naquilo que for preciso. Não tenho nenhuma pretensão de avançar mais do ponto que eu estou, a menos que Deus queira, né? Sim. Então, é isso aí. Você foi muito tempo meu pastor de jovens, né, geral, na antiga igreja. Aí foi onde eu me converti, né? Então, por isso que eu já falei, não, vou chamar o pastor Josias para estar à mesa com a gente. Legal. E agora, ainda sobre esse tema, vocês mudaram recentemente de local, né? Teve uma mudança
um novo templo. Como que foi esse processo? Porque aqui a gente está aqui nesse local há pouco tempo e a gente sabe, né, o pessoal da igreja, principalmente, os desafios que tem sido da gente começar a fazer as reformas, fazer todo esse processo para manutenção do templo. A gente sabe os desafios que tem sido, e aí eu queria saber de você como que foi esse desafio também, porque vocês mudaram recentemente para um novo local. A gente sempre, o ministério vai fazer 20 anos o ministério, mas sempre a gente teve as congregações alugadas, né? Temos um templo próprio no bairro do Vargem Grande, mas os outros são todos sempre alugados. E a sede, inclusive, era alugada. Mas sempre foi um sonho nosso de ter um templo, um salão, um local próprio, né? E eu costumo dizer o seguinte: quando você tem um sonho, você trabalha em cima dele e Deus está conectado, em algum momento isso vai acontecer. E o nosso desejo era que fizesse uma igreja, uma igreja sede, uma igreja com conforto, uma coisa que pudesse dar um conforto para o pessoal, para as pessoas no geral. E nós sempre orando a respeito dessa situação. Um dia vou escrever um livro sobre a aquisição dessa igreja. E esse era um sonho nosso de obter. E a gente não tinha e não tem realmente recurso para... Não tem, a gente sabe como é que funciona. E um dia apareceu essa oportunidade de comprar, de fazer a aquisição desse terreno. O rapaz trouxe um valor que dentro da nossa visão era um valor praticamente impossível, né, dentro das nossas condições. E ele mandou uma oferta, disse que teria que pagar à vista, o valor era à vista. Eu falei, besteira, não tem condições. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vê. Então, eu me vi naquela situação de ter a condição e falei, quer saber, eu vou fazer uma proposta para ele. Eu vou fazer a proposta, ou eu diria assim, uma proposta até que indecente. Ele queria receber à vista. Eu falei, eu vou dar uma entrada e vou pagar acho que 24, 36 vezes, alguma coisa. Fiz uma planilha e mandei, né? Porque mandar pela internet é mais fácil, né? No Zap do que você falar pessoalmente. Você tem mais coragem. Eu falei, meu amigo, eu não estou atrás do terreno, mas a condição que eu tenho é essa. Soltei lá. Daí a pouco ele me respondeu dizendo, tá aceita a proposta. Aí eu fiquei tremendo, né? Falei, porque agora eu tinha assumido uns compromissos. E a palavra não podia voltar, mas nós pedimos graça de Deus, né? Um detalhe importante, quando nós fizemos a aquisição, Deus colocou no nosso coração que fizéssemos igual Neemias. Não contei para ninguém. Só minha esposa sabia. Então nós fomos tudo... Enquanto a coisa não concluiu, a gente não falou. E tinha no nosso coração de construir uma igreja diferenciada. Por quê? E aí você que está começando agora, vocês que têm a oportunidade de iniciar agora na igreja com a situação, a igreja hoje concorre com muitas coisas que não era como no nosso tempo, no meu tempo. Até parece eu ser velho, mas não vou falar muito tempo. Você fala de 20 anos atrás, você fala da igreja de 15 anos atrás, era diferente. O povo ia para a igreja porque precisava de ir para a igreja, porque o povo ia, independente se tinha banco, se tinha cadeira, sim, ou se não tinha, o povo ia para a igreja. Nossos pais iam para a igreja. Eles não estavam preocupados com uma infraestrutura. Mas hoje os tempos mudaram. Então hoje as pessoas se preocupam com a infraestrutura. Né? Às vezes a gente vai numa igreja, aí eu estou falando talvez com pastores, com líderes que estão à frente, às vezes o cara abre um salão, coloca lá um microfone e está tudo certo. Não, hoje o povo está acurado para ouvir um som de qualidade, um microfone de qualidade, um banco de qualidade, um banheiro acessível. Sim. Um banheiro que a pessoa consiga dizer assim, olha, eu vou lá na igreja porque lá tem um banheiro, eu posso servir. Parece que é simples, mas é um detalhe tão importante. Porque onde a igreja concorre hoje? Então hoje, se você está na sua casa, por mais simples que seja, você tem uma televisão de 60 polegadas. Você tem um home theater que te dá um som de cinema. Se você tem vontade de comer, sei lá, filé de joelho de girafa, você pede no iFood, chega para você quentinho na hora que você quiser. Sim. Né? Sim. Então o cara senta num sofá que parece que abraça ele. Então ele senta na cadeira. Então chega num domingo que ele tem que ir para a igreja. Ele está ali naquela televisão enorme, sentado naquele sofá abraçando ele. Ele pode ter vontade de comer, principalmente nas grandes capitais que nós estamos vivendo. Vontade de comer o que ele quiser, chega na porta dele quentinho. E aí ele tem uma decisão a tomar. Eu saio da minha casa e vou cultuar a Deus, ou eu vou
ficar aqui assistindo meu culto online. E aí eu posso acessar qualquer tipo de qualquer plataforma assistir o culto. Aí tem uma decisão a ser tomada. E aí não é só espiritualizar tudo. Ele vai dizer, poxa, eu vou lá para a igreja XPTO, chega lá aquele banco duro, aquele banco cheio de prego que fura minha roupa, o banheiro não dá nem vontade de ir, porque não oferece nenhum tipo de conforto, o microfone é horrível, o pastor grita, a gente não entende, as irmãs cantam, não entendo, os jovens cantam, não entendo, eu fico meio maluco. Quer saber? Eu vou ficar aqui dentro da minha casa. Então tudo isso estava na minha cabeça, e a gente precisava de criar uma situação. E uma coisa é você ter um sonho, outra coisa é você ter as condições, outra coisa é você orar, né, e as coisas concluir. E Deus foi nos dando. Então tem muita obra de milagre lá na igreja. Conseguimos fazer a aquisição do terreno, construímos um tempo relativamente recorde. E do jeito que a gente sonhou, Deus proporcionou. Então você já foi lá? Você já esteve lá? Já tive. Então, eu tive umas 4 vezes. 4 vezes lá, né? E aí, qual que é a sua sensação de estar lá? Fora do comum. Não tem, justamente o que você falou. Você chega, o banco, a cadeira que você senta, o som, a questão das salas também, eu achei muito interessante. Lá em cima também um tempo, uma infraestrutura. A parte do lazer lá, a infraestrutura é muito boa. Então, o que eu estou falando aqui, a gente fala assim, poxa, mas você fala isso porque lá não, essa realidade está acessível a todos. Sim. A gente só precisa gostar de coisa boa e querer fazer para Deus o que é melhor. Precisa fazer tudo na mesma hora? Não, tem um tempo, vocês vão chegar aqui. E às vezes a gente foi criado no sistema, estamos lá na Zona Sul de São Paulo, e tudo que é ruim a gente absolve, a gente foi criado nesse sistema, não. Tá bom, um pintado de cal tá bom, um som tá bom, coloca só uma caixa lá, um amplificador, tudo certo. Não, nós queremos que Deus quer o melhor. Sim. Deus tem assim o melhor para nós, só que temos que buscar. Sim. Se você olha para a Bíblia, todos os homens da Bíblia, os grandes homens da Bíblia, todos eles eram ricos e tinham do bom e do melhor, eles viviam do bom e do melhor. E não é pecado isso, não é pecado. Então eu pelo menos gosto de coisa boa. Exatamente. Eu demoro 5 minutos para acostumar. Depois não consigo desacostumar. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Você não tem problema nenhum você ter o melhor. Você, na verdade, deve buscar ter o melhor. Você só nunca pode esquecer do foco que é Cristo. É isso daí, você falou. Esse é o ponto. O foco é Cristo, porque não vai adiantar nada. A gente tem uma igreja extremamente estruturada, tudo e esquecer do principal, que é Jesus na casa. Você não pode descer, não pode deixar subir a cabeça. Então, você não pode usar aquilo como um talismã. Olha, aqui eu sou o melhor. Tá certo. Você precisa conciliar os dois. E a partir do momento que você fala assim, cara, eu busco a Deus em primeiro lugar, que aí entra em Mateus, que você falou, as demais coisas, então todas as coisas, também diz que todas as coisas cooperam para o bem, né? Então a gente sempre vai tendo coisas, Deus, ele é apaixonado em abençoar os seus filhos. Ele só quer abençoar, né? Que obedecem, né? O grande lance aí, Brian, é que muitas vezes as pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador, não querem o sacrifício. Né? Deus, o próprio Jesus disse que não seria fácil, no mundo tereis aflições. Então, a visão, assim, respondendo a sua pergunta inicial em relação à igreja, foi isso. Deus colocou no nosso coração. E a partir dali começa a vir os milagres. Sim. Um exemplo hipotético, né? Nós íamos lá para colocar o piso. Tudo isso vocês vão viver aqui. Se todo mundo estiver envolvido, precisávamos colocar o piso da igreja. Na época, eu falei, mas senhor, eu não gostaria, porque eu fiz uma pesquisa, né? E eu não gostaria de um piso. A pior coisa para a igreja, aí eu não estou dizendo que está errado, que está certo, tá? Estou falando porque eu li e pesquisei de especialista. A pior coisa para uma igreja é o piso de porcelanato. Sim. Não ele é bonito, mas ele reverbera. O som bate e sobe. Sim. Então, se vocês verem no cinema, nos lugares que tem tudo aí, ninguém tem piso. Tudo que é liso, ele reverbera. Aí é decisão. Eu disse, senhor, eu não gostaria de ter um piso porcelanato, poderia ser mais bonito que for, mas ele prejudica o principal, que é a acústica, né? Que é a acústica. E aí, então, um dia eu falei, senhor, prepara alguma coisa que eu pudesse ser diferente. E aí fui pesquisar carpete, tudo. Estava um dia na igreja, na sala da secretaria, chegou uma pessoa na porta da igreja e disse assim, olha, tem uma pessoa aí fora querendo falar com você. Eu falei, querendo falar comigo? Mas quem é? Fulano. Inclusive ele até dorme no senhor. Aí um irmão, pastor, inclusive, trouxe, entrou na sala.
ele me apresentou um carpete cinza. Eu olhei aquele carpete e falei assim, olha, pastor, nós estamos saindo da pandemia agora, eu consegui aqui ter uma empresa que era um cinema, e ele comprou esses carpetes para colocar em um local. Infelizmente, a pandemia, o cara desfez o negócio e ele gostaria de vender se você tem um desejo. Eu precisava de coisa de 300 e poucos metros, 400 metros, alguma coisa. E ele nem sabia. E eu falei, porque não existe coincidência, existe deusidência. Eu falei para ele, cara, e qual que é a metragem que você tem? Ele falou, bom, se não for da memória, 400 metros. Né? Exatamente a metragem que eu precisava. Mas tudo bem, deixa do lado aí que eu vou ver. Depois chamei uma pessoa da igreja, especialista, falei, olha, eu gostaria que você desse uma analisada se esse carpete serve. Era um especialista da área, né? Ele pegou e falou assim, pô, esse carpete aqui, cara, esse carpete é importado. É um dos melhores que tem, é de primeira linha. Esse daqui é primeira linha, só o melhor que tem. Isso aqui é para durar 20 anos na igreja, se você obter. Falei, tá bom. E chamei o irmão de volta. Falei, qual que é a ideia de preço que você quer vender esse material? O preço, assim, era, pasme, era 20% do valor, era assim, era menos que a metade, era uns 20% do valor que vale o negócio. Aí eu fechei o negócio e nós colocamos o carpete, fiz uma proposta para ele também, para pagar a perda de vista, né? Porque a igreja não tem dinheiro, né? E nós colocamos o carpete. Terminado o carpete, falei, senhor, eu queria fazer a igreja, mas eu não gostaria de colocar aquelas cadeiras, aqueles bancos azuis, aquelas coisas. Se for necessário, vamos colocar, mas gostaria de arrumar uma poltrona, alguma coisa nesse sentido. Um dia eu estava andando pela empresa, aí eu olhei para a internet, olhei lá no Facebook e estava um anúncio das poltronas, do jeito que eu gostaria. Falei, caramba! Aí liguei para a pessoa lá do anúncio, uma mulher que atendeu, falou, não, esse aí é um pastor que mandou anunciar, ele nem sabe mexer com a internet, mas ele mandou anunciar. Entrei em contato com o pastor, conversei, pedi o preço para ele, falou, não, eu saquei para pagar a vista e tal. Eu falei, não, a vista não dá não, as cadeiras é minha aí, mas não dá para pagar a vista não. Fiz uma proposta para ele, a gente fiquei tão ressabiado, porque era muito deucidência, cara, era muito deucidência, era assim, ó, eu querer daquele jeito e o negócio surgir. Parecido, eu falei, pastor, eu chamei o pastor presidente e falei, ó, eu achei essa oportunidade, faz o seguinte, eu não tenho tempo, vai lá ver se isso é verdade, né? A gente fica meio receoso, né? Com um monte de golpes que tem no mercado. E o pastor foi e verificou que era uma realidade. E nós conseguimos, era justamente a quantidade que precisava para a igreja. Então assim, várias coisas que aconteceram, mas que tudo isso estava relacionado à fé, à busca, né? A mente, tudo está na mente, né? Você pensar positivo, pensar, vou conseguir, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E as coisas... Para quem não acredita em Deus, diz que o universo, ele conspira a seu favor, né? O universo é Deus, né? Então, contando um pouquinho da história da igreja, eu nunca contei a história da igreja. Mas é mais ou menos nessa linha. Aí estamos lá, de primeira mão. E são muitos milagres, muitas coisas aconteceram para chegar no que chegou. Estamos num trabalho ainda, temos bastante coisa a ser realizada lá, mas tudo que vocês vão viver aqui, na nova aquisição aqui do terreno. E sempre procura fazer o melhor. Fazer o melhor com humildade, com simplicidade, sem a soberba, sem achar que é melhor que ninguém. Nós somos todos do reino. Então, quem trabalha para o reino, trabalha para o reino. Show. É isso aí. E aí, João? Ele falou bastante coisa que eu fiquei... Ficou aqui na mente aqui. Algo que... Vai me cortando, tá? Porque se deixar eu vou falar. O intuito é esse. Você falou sobre Mateus, que é muito verdade. Buscar primeiro o reino de Deus, a versão NVI, que eu gosto mais, as demais coisas você não acrescentar. Lá fala as demais. As demais coisas você não acrescentar. Mas sempre faz essa relação, porque aqueles demais, porque a demais ela é vago, né? Sim. Se você for ler antes, você vai ver, você vai observar o que você está lendo o texto e o contexto. Né? Tu falou com o pastor, né? Sim. Aqui, todo mundo se apega aqui. As demais coisas, é vago. Mas o que é que ele está falando? Ele está falando de tudo aquilo ali, que é do material mesmo, de tudo. Mas legal, a NVI é muito boa também. Tem várias traduções. É bom já trazer essa explicação já. E a gente vê hoje uma geração, né, de jovens em si,
tanto o âmbito cristão, tanto o âmbito não cristão, que não tem o foco de buscar algo e entender que aquilo vai te abençoar, sabe? Eu fico muito analisando, tipo, eu dedico minha vida a Deus. Eu dedico minha vida a Deus e as demais coisas eu sei que vai ser acrescentado, só que eu tenho que ir atrás, me esforçar, esse é o intuito. Só que a gente vê uma geração que não consegue entender isso. Uma geração que ela não busca primeiro o reino de Deus, ela busca primeiro os sonhos delas e os projetos e esquece de Deus, esquece do principal abençoador, que é o nosso Pai. E uma geração totalmente sem foco, sem rumo. E eu já queria até perguntar para o Senhor, qual que é, vou dizer uma dica, tá? Mas não é bem essa palavra, qual que seria o direcionamento que o Senhor poderia dar para muitos jovens que muitas vezes quer começar um novo empreendimento, ou muitas vezes está saindo de um ramo e quer entrar para um ramo novo e precisa de um direcionamento, porque a gente vê hoje uma geração de jovens, onde muitas pessoas querem ter os seus negócios, e estou falando mais do lado empresarial, só que envolvendo também um pouco do evangelho, que não tem como fazer nada sem Cristo. Na vida de um cristão não existe isso, isso é fora de cogitação. Como seria conciliar toda essa informação, que tem de eu preciso buscar Deus, mas eu preciso confiar, mas eu também preciso ir atrás. Como que a pessoa precisa fazer para conciliar tudo isso? Hoje eu vejo os jovens hoje, diferente da nossa geração, os jovens hoje têm o que a gente não tinha, em termos de tecnologia, em termos de informação. Hoje a informação está na mão, hoje o cara tem na mão, né? Só que estamos vivendo uma geração fast food. Esse aqui é o grande problema. Os jovens de hoje, eles são os jovens, o fast food, eles querem que as coisas aconteçam amanhã. Então ele vai lá num aplicativo e compra um celular, ou compra qualquer tipo de entretenimento que ele quer, e quando a moça fala assim, vai levar 24 horas para entregar, vai levar 3 dias para entregar, parece que o mundo acabou. Eternidade. Acabei de comprar um negócio, não chegou, mas falta 3 dias, né? Então a primeira coisa é dar tempo ao tempo. O tempo é necessário. Então o jovem precisa sair desse modelo fast food, tem que ser tudo para onde, tudo tem que ser rápido. Não, tem que saber pensar, esperar. Tudo que você pensar, imaginar e fazer já existe. Quando você conecta a Deus no seu projeto, no seu negócio, aí Deus revela os caminhos. E hoje as oportunidades estão aí. Eu costumo dizer para os jovens que hoje existem muitas oportunidades de empreender em todos os aspectos. Eu costumo brincar, eu vou dar talvez uma dica aqui, que você falou de dica, né? Vou dar uma dica de empreender que dura, talvez uma dica de R$1 milhão, para você entender que isso é uma oportunidade. Pastor, então o que eu devo fazer? Eu vou dar uns 3 exemplos. Por exemplo, o Brasil é um país que está envelhecendo. Sim. Então cada vez mais vai ser necessário você criar algum tipo de mecanismo, algum tipo de coisas que vai atender essa classe das pessoas de mais idade. Pastor, o que eu vou fazer? Vai orar, vai buscar, vai pesquisar. Vou dar um exemplo. Então, vou desenvolver uma bengala. Uma bengala, aquele pauzinho que os velhos andam, né? Os velhos no sentido carinhoso. Pastor, mas uma bengala? Todo mundo já fez bengala. Sim, já existe bengala para todo lado. Sim. Quanto custa uma bengala? Deve custar 10, 15, 20 reais custa uma bengala. Eu nem sei quanto custa, tem que pesquisar. Perfeito, existe já a bengala. Mas você já pensou em fazer uma bengala com Wi-Fi? Com controle remoto? Que o velhinho vai estar sentado no sofá, não vai nem precisar levantar, ele só vai apontar assim para a televisão, já vai ligar, porque a televisão ele gosta, né? Eu, na minha geração, não sei fazer isso, mas o jovem sabe. Sim. Ele sabe o aplicativo que coloca, faz um buraquinho, coloca lá o que for, tal, enfim. Sim. Essa é uma oportunidade, está aí. Então é o que você falou, tem que cavucar. Onde que está? Está aí. Pega essa informação que eu dei, se fizer sentido para você, para quem está ouvindo, transforma isso num negócio. Sim. Poxa, isso aqui pode ser um negócio. Né? Você quer ver uma outra situação? Eu já falei isso várias vezes, mas eu não sei, devem até ter aplicativos hoje para isso. Hoje o país está envelhecendo, todo mundo toma remédio. Eu falo isso, tem problema dentro de casa. Eu tenho lá meu pai, que já tem 88 anos de idade, e que precisa tomar os remédios. Poxa, mas o que eu faço com essa informação? Quer saber? Eu vou fazer um aplicativo aqui, que ele vai dar os nomes dos remédios,
eu vou fazer um aplicativo que fica também lá com o filho, eu vou dar o horário lá, e toda vez que surgir o horário de tomar um remédio, o aplicativo aciona lá no celular dele e aparece a foto do remédio, esse que você tem que tomar. Estou dando aqui de informação. Sim. Eu sei fazer isso, não sei, os jovens sabem. Né? Senta aí atrás do computador, nos códigos fontes, vão pesquisar, cria-se um aplicativo para isso. Ele vai conseguir. Nós estamos morando no local aqui, talvez inóspito, né, de São Paulo, longe, Zona Sul. O país, o mundo está cada vez mais buscando comida saudável. Sim. E é cada vez mais inacessíveis. Então você mora numa casa, talvez num terreno um pouquinho maior, está tudo cheio de cimento, arranca esse cimento, planta um alface orgânico, um alface sem agrotóxico. Sim. Quanto custa um pé de alface? Custa 10 reais, mas o meu custa 20, porque o meu é sem agrotóxico, o meu você vai receber na sua casa, na caixinha, você vai contratar o cara, vai entregar na sua casa. Então, as oportunidades, sim, elas estão aí. O problema é que eles querem que as coisas aconteçam da noite pro dia, amanhã já quero fazer e não deu certo, já desisto e começo. Então, respondendo a sua pergunta, quando você conecta a Deus, me dá a orientação, me dá a direção. Você tem que ver qual é a sua chamada, o que eu mais gosto de fazer. E quando você usa isso a seu favor, as portas se abrem. Né? Então, o conselho não queira ser o fast food, tem que plantar para depois escolher, né? Seja persistente. Persistência é uma coisa que precisa, os jovens às vezes desistem muito fácil, né? Seja persistente, vai na história de todos os empresários de sucesso que teve, todos eles tiveram problemas financeiros, problemas no meio do caminho, e peça orientação a Deus e trabalhe. Aí a resposta vem. Né? Eu costumo dizer assim, você precisa ter um propósito. E aí a pergunta eu volto para vocês e para vocês que estão ouvindo, né? Qual é o seu propósito? Isso parece simples, mas não é. Qual é o seu propósito? O que eu quero para minha vida? Qual é o meu propósito? Às vezes eu não tenho clareza do meu propósito, mas eu sei que o meu propósito tem coisa boa lá na frente. Que é o caso do próprio José. José da Bíblia sabia qual era o propósito dele. Só que para ele chegar no propósito, ele teve que ser persistente no processo. Então, durante o processo, você tem que ser forte. Vai ter altos e baixos, vai ter problema. José foi um jovem. E que processo ele passou? Você é maluco. É um cara super inteligente, mas que processo que ele passou? Né? Ele passou por vários processos e depois ele se tornou o primeiro governador. Eu tenho uma admiração grande por José, porque foi o primeiro governador, foi o primeiro cara a falar em logística no mundo. Quando não se falava em logística, ele falava em gestão de estoque. Foi o primeiro cara, eu até mandei fiz um vídeo esses dias, foi o primeiro empreendedor imobiliário que teve no mundo, porque ele comprou o Egito inteiro para Faraó. Verdade. Ele comprou no momento da escassez, os caras trocavam a terra por comida e ele comprou. Então, mas ele passou todo esse período durante o processo. Então, né, e aí alguém pode perguntar, né, pastor, então como é que eu sei que eu estou no meu propósito? A resposta mais singela que eu tenho é assim, ó. Eu não sei qual é a posição social de ninguém aqui e ninguém que está ouvindo. Se você hoje, ao chegar amanhã, você abrir a sua conta e tiver lá, vamos falar, 30 milhões de reais aí, sei lá, uma mega sena da vida aí, se é que existe isso, né? 30 milhões de reais na sua conta. Como é que vai ser o seu comportamento? Será que você vai estar aqui no dia seguinte fazendo aqui o podcast? Será que você vai estar aqui trabalhando com os jovens? Será que você vai estar aqui procurando fazer a obra de Deus? Porque o dinheiro, ele potencializa o seu propósito, mas ele não tira você dele. Sim. Né? O dinheiro ele potencializa. Se você falar assim, ó, eu com 30 milhões na conta, ninguém nem me viu, nem meus parentes mais me ver, sumi, ninguém... Onde está o seu então coração? Você não está no propósito, então você não sabe do seu propósito. Se você não tem clareza, né? É lógico que com dinheiro você torna mais fácil. Aquilo que era para durar 1 ano, 2 anos, você vai fazer em 6 meses. Mas você está dentro do seu propósito, tudo está convergindo para ali. Então, na minha visão, os jovens eles precisam ter essa firmeza. Eu estou nesse caminho e nada vai me tirar. Entendeu? Não sei se eu falei o que você queria. Nossa, falou com toda certeza. Nossa, com certeza. Você falou da questão de você ter o
propósito, a meta, o objetivo. E o processo, ele vai acontecer na vida de todo mundo. Faz parte. O processo ele faz parte, só que quando você tem um objetivo, uma meta, você vai, não importa o que aconteça, seja... assim como o Paulo diz, né, ele tinha um propósito, né, o apóstolo Paulo. Aí ele diz, eu sei viver com muito e com pouco. Paulo tinha clareza disso, ele era rico, né? Exatamente. Com muito e com pouco. Ele sabia qual era o objetivo dele, qual era a meta de vida dele, qual era o propósito dele, e não importasse se ele estivesse com muito ou com pouco, o propósito dele não foi anulado por conta disso. É isso aí, o Jó precisa ser isso aí, precisa entender isso aí. Né? Legal. Pastor, e aí falando sobre, o Joe já entrou nessa parte de um pouco da área empresarial, como que começou a tapioca da terrinha? Da terrinha, né? Tapioca a gente fala. A tapioca que virou um sinônimo aí, né? Bom, a empresa começou no ano 2009, mais ou menos. Meu irmão, muito empreendedor também, ele trabalhava na área de representação comercial, né? E ele vendia alguns produtos na área de perecíveis, carnes. E um dia alguém trouxe para ele uma tapioca, né? Disse, olha, vamos vender esse produto. Ele falou, não vamos vender esse produto ninguém quer. É um produto do nordestino, né? E as pessoas das grandes capitais, às vezes, têm um certo tipo de preconceito com as pessoas do Nordeste, que eu acho uma puta sacanagem isso daí, porque o pessoal do Nordeste foi o que transformou essa cidade, né? Sim. Então, eu acho que é muito injusto a gente colocar esse pessoal no lado pejorativo. Eu tenho um carinho muito grande pro pessoal do Nordeste. Mas, enfim, ele não quis vender, não porque ele tivesse essa situação, é que era um produto difícil, né? Ninguém falava, eu quero comer tapioca. Mas aí ele terminou pegando o produto para vender, começou a vender, e aí a pessoa que produzia o produto, como meu irmão tinha um bom relacionamento interpessoal com todas as redes de supermercados, amigos, de onde ele já tinha saído, a empresa começou a vender bastante esse produto. E o sócio, na época, a pessoa que produzia na época não conseguiu começar a produzir, não tinha condições, não tinha escala de produção. Ele pegou e começou a investir nessa empresa, dando dinheiro para o cara para ele comprar matéria-prima. Teve um momento que a conta ficou impagável, e aí o cara disse, olha, não tenho como te pagar tudo que você já aportou aqui, então eu te dou a parte da sociedade. Ele entrou de sócio com o rapaz, só que no meio do caminho o rapaz desistiu, disse que não estava se sentindo confortável e queria vender a parte dele. Meu irmão comprou a parte e ele começou a desenvolver o produto. E no meio do caminho ele ficou muito endividado, de novo voltando para o jovem, né? Nada é fácil, o começo tudo é difícil. Sim. Ele quebrou, ficou devendo no mercado, ficou com depressão, quase chegou a ficar com depressão, pedia a morte todos os finais de semana, devendo para todo mundo. E sempre eu já tinha um outro negócio, estava em outro negócio. E sempre eu encontrava com ele, ia jantar com ele, e teve um dia que ele falou, olha, eu não aguento mais, não tenho mais condições de avançar, porque eu não tenho mais recurso financeiro para tocar o negócio, e vamos parar. E aí a gente resolveu estar junto, tinha eu e mais um outro sócio, e a gente começou a ajudar, a importar na empresa para ver se conseguia virar o negócio. E nesse inteirinho, aconteceu vários milagres, de novo, deu cidência, né? A gente começou a aportar e passamos por diversas situações difíceis, mas ele sempre persistente, tentando colocar na mesa do consumidor um produto, sim, do Nordeste, mas um produto com qualidade. Para quem é consumidor de tapioca sabe que as tapiocas normalmente têm um cheiro forte, um cheiro que é do azedo da própria mandioca, mas a gente queria sair fora desse cheiro de uma forma natural e tal. E ele conseguiu criar quase que um produto diferente, de novo, né? É um produto que já existe, você vai fazer diferente. É o exemplo da bengala. Já existe a bengala. O cara faz diferente, vai ter sucesso. Já existia a tapioca. Você faz diferente, você vai ter sucesso. Sim. Já existe uma xícara personalizada. Você vai fazer diferente, vai ter sucesso. E aí, a gente entrou para ajudar o negócio. E nesse inteirinho, aconteceu um problema, uma situação em que as pessoas começaram a acordar para o glúten, né? As pessoas tem muitas pessoas que é celíacos, não pode comer nada que contém glúten, e a tapioca não contém glúten. As pessoas do fitness, pessoas de academia começou a comer o produto. As próprias nutricionistas passaram a recomendar o produto. Sim. E de novo no processo de decidência, eles passaram a recomendar o nosso produto. Come tapioca, mas coma a da terrinha, porque a da terrinha é a melhor. Come tapioca, mas coma a da terrinha, porque essa aqui não tem cheiro.
olha, vou te indicar para você comer a da terrinha. E as pessoas perguntavam, papai, mas você está pagando para esses caras? Não estou pagando nada, isso é Deus trabalhando no coração deles. As próprias emissoras de televisões, algumas saíram reportagens falando de tapioca e pegava nosso produto, mesmo sem ter nenhum envolvimento nosso, e o produto passou a ser conhecido, né? E aí aconteceu uma coisa, um fenômeno que um cara explicou, que eu acho que é a maneira mais simples de explicar o que eu vou falar para vocês, é que a nossa ideia inicial era vender o produto para o pessoal da classe C. O mundo é dividido em classes, classe A, B, C, D e F, até G tem aí. E tem o povo do AA, né? Então a nossa ideia é vender para o pessoal da classe C, que é a grande massa. O produto é barato, o produto que todo mundo conhece, todo mundo come. Então era para vender para o Grajaú, para tudo quanto é lugar. Acontece que o pessoal da classe A começou a comer o produto, porque tinha qualidade. Então o pessoal da classe A começou. E aí funciona assim. A empregada ia trabalhar, a gente imagina isso, né? Abria o armário, nossa, meu patrão, minha patroa come tapioca. E é um produto que eu também tenho acesso, então eu vou comer também. Porque o rico, ele tem dificuldade de descer para comer a comida do pobre. Estou falando aqui de um jeito pejorativo. Essa que é a realidade. A maioria dos ricos não se mistura com os pobres. Isso que é uma realidade. Isso não, por mais que você seja humilde, quando você começa a mudar de gosto, de paladar, meu filho, como diz o político Lula uma vez, né? Uma vez nunca usou gravata, mas depois que colocou uma gravata Armani, ele não queria outra, né? Então o rico não desce para comer a comida do pobre, mas o pobre quer comer a comida do rico. Então, como o rico estava descendo para comer essa comida aqui, é uma visão simples que eu estou falando, né? O pobre também comeu, então a gente atingiu todas as classes, classe A, B e C. Sim. E aí todo mundo passou a comer o produto. E a partir daí, como as nutricionistas passou a recomendar, então tem um ditado que diz: quem chega na fonte primeiro bebe água limpa. Então quando as pessoas iam ao mercado procurar a tal tapioca, estávamos nós lá. E aí a gente foi ganhando mercado. Hoje a gente participa com, pelo menos no mercado de São Paulo, com 70% do share, que é 70% de todas as tapiocas que vendem em São Paulo, 70% é a nossa marca. Então, nossa história começou mais aí. Aí é um grande desafios para frente aí, mas foi dessa forma que a gente conseguiu conquistar o mercado. E não é de uma forma tão simples, né? Existem problemas no meio desse caminho, um problema de uma série de problemas que você vai administrando ao longo do tempo e você vai aprendendo a lidar com isso, né? Então, é isso aí, a nossa história. E depois passamos a exportar também por uma situação inusitada, que a gente chegou aí lá para expor o produto e lá eles gostaram também. E hoje a gente vende tanto para o Brasil quanto vai para uns 35 países, mais ou menos. Qual foi o primeiro que você falou dos países? O primeiro dos países foi Portugal, né? Foi Portugal. Portugal, porque eles gostam bastante da nossa comida. Não foi fácil, né? Eu fui lá. Eu gosto do privilégio de ter ido nesse momento para fazer essa introdução. E na época que eu fui, nós fomos com a missão de ir para Espanha, depois Alemanha e depois Portugal. Fomos para a Espanha, encontramos com um espanhol, casado com uma brasileira. Ele disse: olha, o produto pode dar certo, mas pode não dar certo. Aí tudo bem, saímos da Espanha, visitamos mais uns 2 distribuidores, não fizeram a mínima produto. Depois fomos para a Alemanha, os caras não quiseram, lá falando com a brasileira, lá ela não queria, escorraçou a gente. Depois voltamos para Portugal também, fomos em 3 distribuidores, 2 falaram que não teria condição e tal. E um terceiro que nós fomos lá, ele também era o mesmo que eu fui na Espanha, era a mesma empresa. Ele disse: pode dar certo, pode não dar certo, mas vamos tentar. Aí voltamos para o Brasil, mandamos para lá para Portugal um pallet de tapioca para ele tentar vender. Faltando uns 30 dias, uns 2 meses para vencer, ele ligou para a gente e disse: não vendi o produto, ninguém comprou. O produto vai vencer. Você quer que eu vou fazer o que agora com isso aqui? Meu irmão é muito empreendedor. Meu irmão falou só o seguinte: pega essas tapiocas que vão vencer ainda, está em condições, dá para quem você encontrar na rua. Dá para os brasileiros, dá para os portugueses, dá para os espanhóis, dá para quem você entrega. Mas como assim? Pode dar,
que eu tô te mandando outro pallet free, de graça, não vou te cobrar nada, vou mandar de avião para vocês. Fala, pô, você é maluco, nunca um brasileiro fez isso. Porque a exportação você recebe à vista, né? Pagou, já era. E nós mandamos para ele esse segundo pallet. E aí o pessoal já tinha acostumado, de graça, todo mundo quer coisa de graça, né? Então o meu gostou. Hoje é o local que a gente mais exporta para Portugal. Mas Visão. A visão. É visão, né? Tem que ter visão. Tem que ter visão. Então meu irmão viu que ninguém viu, né? Falou, não, vou te mandar de graça. Custou para nós? Custou. Precisa pagar, para fazer de novo, tudo, voo, tudo. Pra mandar um produto não é fácil, não é barato. Mas é visão. Visão, coragem. E hoje está aí para todo lugar aí. Tem lugares que a gente nem imagina, tem lugar que eu nunca nem fui. Eu sei que o produto está lá. Né? Amém, glória a Deus por isso. E, pastor, você falou que viajou também. Eu sei que você já viajou para Israel, né? Ah, sim. Queria saber como que foi sua experiência lá em Israel. Você visitou os lugares históricos, assim? Eu fui para Israel 2 vezes. A primeira viagem foi a viagem em missão, foi um grupo de pastores. Uhum. E nós fomos para Israel, e um grupo de 100 pastores. Para quem está no meio cristão, é uma viagem marcante. De novo, não é uma viagem prazerosa. Dizer assim, poxa, estou viajando para Israel, é um prazer viajar. É super confortável, não, é cansativo. Principalmente quando você faz esses caminhos que nós fomos começamos pela Amsterdã, depois de Amsterdã pegamos o avião, fomos para o Egito, do Egito de ônibus para Israel, uma aventura. Mas o que é interessante é que todos os lugares que você vai, tá ali as mãos de Deus, tá ali a história, parava a Bíblia, aqui que aconteceu isso, aquilo que aconteceu aquilo, E é uma coisa assim impressionante. Tem um texto que fala aqui que quando Moisés foi para a terra de Canaã, ele estava ancorado numa promessa chamada que a terra que manda leite e mel. Sim. Uma terra boa. Então a gente foi para o Egito, fomos para a Jordânia, né, onde nasceu o Rio Jordão, olhando todos os lugares vizinhos de Israel. Lugar inóspito, né? Não estou aqui falando mal do país, mas lugares realmente difíceis. Mas quando você entra em Israel é diferente, até o ar lá é diferente. Lugares mais verdes e tal. Aí tivemos o privilégio de ir. Os lugares mais marcantes que eu tive lá, né? Respondendo a sua pergunta, foi no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, lá onde Jesus orou lá. Sim, né? Sim. E lá é um lugar muito espiritual. A gente orou lá. E você vê o túmulo de Jesus, onde Jesus foi enterrado. E foi muito mais emocionante para nós, porque quem estava sendo um dos tradutores lá do local onde nós estávamos, tinha uma pessoa traduzindo, estava nos ensinando, o guia, né? Era um judeu convertido. Um judeu não, um israelense convertido. Ele era judeu e hoje ele era evangélico e tal, que chamam de judeu convertido. E ele falou, olha, Jesus esteve aqui. Né? Foi um negócio, uma experiência assim, fantástica, assim, de todos os lugares que você ia. Abria-se a Bíblia, essa parte está aqui. Moisés esteve aqui. O Vale do Armagedon, as colinas de Golã, sei lá, os muros das Lamentações. Né? Fizemos lá orações no Muro das Lamentações. Fomos de dia, fomos à noite. A Jerusalém Velha. Entramos em Jerusalém, que é um país palestino, mas é Jerusalém. Né? Fomos na Igreja da Natividade. Então, muito bom, experiência fantástica. E depois eu fui a trabalho. Mano. Bem marcante mesmo. É marcante. Para quem quer ir, vale a pena. Não é cansativo. Sai de um lugar, desce o outro, dorme pouco, anda muito, mas é experiência fantástica. E aí, João? É isso aí. Uma pergunta que eu tenho uma dúvida. Conheço a Taprova da Terrinha bastante. Já trabalhou. Eu já trabalhei lá 1 ano e 4 meses. Trabalhei lá através do projeto do Pastor Zezé. Sim. Aí eu vi como que a produção é muito bom mesmo. É muito bom. Tem onde vocês começaram no antigo galpão, né? É num galpão que ficava... aí na cidade do Barro Branco, aí no Varginha. Aí vocês mudaram para essa local aqui agora.
Legal, só para reformular aqui a pergunta que eu ia fazer, mas é bem simples e objetivo, como foi, como você falou, não existe coincidência, Deuscidência, vai ser muito bom usar isso. Como foi receber no seu coração, sabe, eu vou investir nisso porque isso vai dar, você investiu tendo a plena convicção de que Deus mandou aquilo ou você foi na coragem, tipo, eu diria assim que não foi nesse aspecto, não foi numa coragem, não tinha clareza dessa visão de que poderia ser. Simplesmente eu acreditei num projeto que foi vendido, inclusive pelo meu irmão. Ele falou, quando nós fomos começar a entrar como sócio no negócio, ele disse assim, olha, eu acredito no negócio. Nós perguntamos a ele, ele falou, eu acredito no negócio, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos pensar pequeno, vamos ganhar 10 centavos, 2 centavos. Se acontecer isso aqui, vai acontecer isso. A gente não foi na ambição de, vamos receber isso, vamos ganhar isso. Não, fomos. E talvez o grande motivo foi que a gente pudesse ajudar. Era meu irmão gêmeo, estava numa situação muito complicada. Então, e como a gente tinha condição, vamos ajudar. E nessa ajuda, a visão era dele, né? Ele estava na visão, ele que inclusive dentro da nossa visão, ele é o mentor do negócio. E aí a gente precisa ter clareza disso. Por que as grandes sociedades ruem? Por que os casamentos ruem? Porque qualquer ramo de atividade, seja no negócio, seja no relacionamento, seja na igreja, qualquer lugar, existe, sempre imagina na sua cabeça como se fosse uma pirâmide. No topo da pirâmide só cabe um. Então você pega aqui, como é o nome da igreja aqui? Igreja Bíblica Ágape. Igreja Bíblica Ágape, né? Sim. Tem um líder. E o líder está lá no topo da pirâmide. Vou dar um exemplo para você. Para baixo é base. Então, se nós que estamos aqui à base, nós precisamos fazer com que quem está lá em cima se sinta o mais confortável possível. Porque lá em cima, até porque lá em cima venta muito. Lá é que recebe a pedrada. Mas quando a base que está aqui embaixo, ele quer acessar também lá em cima, ele quer estar lá em cima, aí começa a ruir. Porque lá só cabe um. Não cabe dois, só cabe um. Então a gente tem que saber qual é o nosso papel. Então hoje no nosso negócio, meu irmão, ele é o CEO que eles chamam, né? Sim. Ele está lá. Eu sou sócio, tenho participação societária? Tenho. Outro sócio também tem participação societária? Tem. Temos direitos? Temos. Então vamos ouvir sempre lá. Vamos ajudar lá. Não vamos querer acessar lá. Não é a nossa vez, não é a nossa hora. Então esse que é o grande problema. Às vezes as igrejas ruem. Por quê? Porque a pessoa não entende. A minha função aqui é líder de jovem, ponto. Eu não quero acessar lá. Sim. A hora que chegar a hora eu vou estar lá, mas por enquanto só cabe um lá. Não dá pra eu ficar empurrando. Às vezes a mulher do cara quer estar lá. Às vezes no relacionamento é ela que está lá. Às vezes é o inverso, né? Às vezes é ela que está lá e o marido também quer estar. Não, alguém tem que estar lá, né? Então, falando para você, respondendo a sua pergunta muito objetivo, nós não fomos com essa intenção, vou investir aqui, vou receber lá. Fomos mais para ajudar e acreditar na visão. Sim. Você precisa de acreditar na visão de alguém, sem entender seu feeling, né? Poxa, esse cara está com essa visão. Então eu vou seguir nesse projeto aqui. Pode dar certo, pode não dar certo. O nosso deu certo, né? Então, e aí cada um contribui, né? Mas quem está aqui também tem muita humildade para ouvir também. Sim. Né? Poxa, deixa eu ver a base aqui. Né? E isso que você falou nossa, já abrangendo é uma coisa muito importante, né? Que às vezes hoje a gente tem visto muito dessa quebra de paradigmas da questão da pessoa que está acima de você. Da hierarquia, da né? hierarquia, né? De você também saber, cara, por todo o conhecimento que você tenha no mundo, ou você busque e tudo mais, se você está sobre a direção de alguém, você precisa respeitar que essa pessoa está, a sabedoria que essa pessoa está, porque ela passou pelo lugar que você passou. Pelo processo. Ela É bíblico isso, processo. tá? É bíblico. Você Sim. pode até divergir. Você pode até não concordar. Você está em diferença de idade, você tem os seus pensamentos, tem a maneira de fazer. Então, quando você não concorda, em vez de você ficar no front, você tem que tomar uma decisão. Ou você obedece e faz, né? Ou então você vai embora. Vai embora. Para você não ficar sendo uma pessoa que vai ficar só na divergência. Uma pedra no sapato. Só uma pedra no sapato, cara. Então tem hora que você tem que sair fora. Sim. Então, se você acredita, então fica ali, ó. Puxa, está errado, mas é bíblico. A Bíblia diz que Davi teve a oportunidade de arrancar a cabeça do cara.
Sim. Ele teve, um dos soldados de Davi, né? Teve a condição de arrancar a cabeça do opositor lá, que era Saul. Mas ele não quis, ele falou, não, eu vou respeitar. Quem colocou ele lá foi Deus. E ele esperou chegar o momento dele. Então é isso que a gente precisa ter clareza de que para onde nós estamos indo, quem é que nós estamos, qual é a liderança que nós estamos seguindo, né? Sim. Você pode divergir. Não concordo, mas já que eu estou no meio, olha, eu posso dar meu ponto de vista, mas eu vou aceitar. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é assim. Não... Aí é justamente o que você falou, né? De você, mesmo você divergindo de algumas coisas, você respeita, porque a pessoa, ela está acima de você hierarquicamente, e essa pessoa também, ela ser uma pessoa sábia, para ouvir também e poldar, falar, não, realmente o que você falou faz sentido, ou tipo, falar, não, realmente não faz sentido, tem que ter porque humildade, é o cara que vai tomar a decisão. Tem que ter humildade para ouvir, né? Pera, deixa eu ouvir. Até porque lá em cima, como eu disse, a pirâmide, ela é sozinho, né? Então, imagina, não tem ninguém lá. Ele está sozinho lá. Ele está lá, o presidente da igreja, está lá. Quem ele está lá? Às vezes nem a mulher dele é uma parceira, para ele poder dividir. O que eu faço? E uma decisão dele pode prejudicar tudo embaixo. Então, quando ele é humilde, ele... Deixa eu ouvir, vem cá. Chama, todas as pessoas precisam ter um conselheiro, né? Precisa ter um mentor, né? Sim. Deixa eu chamar esse cara aqui, deixa eu entender, chamar meu pai, vou chamar fulano. Deixa eu ouvir a sua opinião. O que você acha sobre a respeito desse aspecto aqui? É importante, porque senão a gente fica muito soberbo, né? A gente acha que a gente é dono de tudo. As grandes instituições, até a igreja, ruim por isso, porque o cara se acha um semideus, né? O cara tem que ter o segurança para entrar, todo mundo inacessível. Não, para falar tem que falar com a minha secretária, da secretária para chegar em mim. Não, porque besteira, gente. Morreu, tá aí tudo aí, acaba, né? Então, acho que é um conjunto. A gente até comentou justamente sobre isso no último podcast, que a gente fez uma resenha aqui com a equipe, que é sobre hoje, talvez por conta dessas plataformas, e a gente já usando, como você falou, plataformas, elas são boas, tudo que você que você inova é bom, desde que você saiba usufruir isso da melhor forma possível. Só que ao mesmo tempo a gente vê muitos jovens, sabe, muitos jovens tipo já querendo ensinar coisas que, pô, você ainda não passou. Ou tipo, você tá querendo ensinar uma coisa que sem uma base, sabe? Sem uma pessoa te direcionando, sem uma pessoa a quem você presta, a gente usa muito essa palavra, presta conta mesmo, tipo, é você falar assim, cara, eu tenho um pastor a quem eu falo sobre minha vida, ele está me direcionando, ele está me acompanhando e tudo mais. E hoje a internet virou muito dessa plataforma. Nem que faz qualquer coisa, né? E às vezes o cara não tem bagagem, né? Não tem bagagem, não tem propriedade para falar. Sim. Você tem que ter notoriedade, você tem que ter, sabe? Você tem que entender do assunto. Você falou a verdade. Ouvindo todo mundo, não é todo mundo que você tem que ouvir. Sim que ouvir, pô, esse cara tá falando bem. Deixa eu ouvir quem é esse cara, deixa eu ver o histórico dele. O que ele tá falando? Será que é verdade ou ele tá falando só, né? E isso não é desprezar o jovem. Não é. Não entra no que Timóteo tá na carta de Timóteo. Não é desprezar. Não, ele tem você dá a voz, você escuta o que o cara tá falando, mas, cara, você tem que ter uma base. Eu não vou ouvir um cara que, tipo, vamos dar um exemplo qualquer, vai. O cara tá lá e começa a falar da palavra de Deus ali no TikTok e tal. Aí você olha, fala assim, onde você congrega? Ah, não, eu não congrego. Eu sou itinerante, né? Eu estudo, eu sirvo a Deus na minha casa. Pô, irmão. Calma aí, um dos fundamentos é você estar no corpo, é você estar na igreja, numa congregação, sendo acompanhado. Se você me fala que você só serve a Deus em casa, então você não tem voz pra falar, mano. Não tem. Não tem, cara. Infelizmente temos pessoas seguindo esse pessoal aí, né? Então, mas o que você falou é muito real, tem que ter notoriedade, né? Precisa ter sabe? Pô, peraí, você tá falando com base no quê? Tem que ter um histórico, né? Por isso que é importante essa transição do ancião e o jovem. Essas duas coisas têm que andar junto. Então, peraí, deixa eu ouvir aqui uma pessoa com mais experiência e tal. E é isso aí. E, pastor, falando disso, como que você está vendo essa transferência da questão, justamente você falou, do ancião para o jovem, ou do pastor, ou dos líderes já na sua idade e tudo mais, para a nova transição para os jovens de hoje? Essa é uma coisa que eu tenho preocupação,
Essa é uma coisa que me preocupa, porque nós não estamos conseguindo talvez transferir para os jovens essa comunhão, essa coisa de Deus, essas coisas que realmente precisa ter, que foi até o começo da nossa conversa aqui. Mas às vezes aparece um ou outro aí que a gente observa que se destaca, sabe? E eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, esse trabalho aqui. Vocês estão aqui, o pastor não está aqui, mas vocês estão aqui trabalhando em prol da igreja de vocês, estão trabalhando, estão lutando. De uma certa forma ele está conseguindo transferir, né? Porque ele está cuidando do reino. Então eu vejo como dificuldade responder a sua pergunta, mas vai conseguir. Os jovens, só que tem que haver uma situação aqui que é o seguinte: nós, e aí, não falando de mim, mas os nossos patriarcas, né, precisam compreender e entender que essa geração não é a geração deles. Então tem que haver esse entendimento. Hoje tanto o jovem pode ensinar o pastor, como o pastor pode ensinar o jovem. E o pastor, você está falando uma aberração agora ali. Não, eu estou dizendo o seguinte: hoje você vai lá numa loja, você compra um celular, e eu falo isso porque eu tenho dificuldade. Compro um aparelho e eu tenho dificuldade para mexer com ele. Você pega uma criança de 12, 13, um jovem, 12, 13, 14 anos, você entrega o aparelho para ele de bulha, sabe, de 5 passos, sabe tudo que tem ali dentro. Então aonde que o ancião tem que vir? Vem cá, meu neto, meu filho, meu jovem, me ensina a mexer nesse negócio. Aí o jovem precisa ter paciência para ensinar, para integrar ele aqui, porque o mundo é digital. Como ele também, o jovem vai ter que ter, na hora que o pastor dizer: meu filho, não vai por aqui não. Não namora com essa pessoa não vai por esse caminho aqui não, que você vai. E o jovem precisa ter esse entendimento. Então quando há esse casamento, aí eu vejo que terá sucesso. Agora quando entra no caminho da vaidade, né? Essa juventude de hoje em dia, esses moleques aqui, né? Aí começa a entrar numa linha difícil, numa linha do confronto. Aí eu não vai conseguir ganhar o jovem não. Então eu vejo uma transição complexa, difícil, mas tem que ver a humildade dos dois lados. Sim. Diferente das nossas gerações mais antigas, que o pai estava conversando na sala, o filho nem entrava. Se passasse na frente, É só olhar, já sabia. já sabia que era pau. Sim. Um olhar, o cara já sabia, prepara o couro, que o cara com a visita saía. Hoje não, hoje o jovem senta, vem, participa, né? É uma transição difícil, né? E um depende do outro, um vai depender do outro. Essa aqui é a verdade, um depende do outro, literalmente mesmo, né? Você liga para uma pessoa: pera um pouquinho, vou avisar eu chamo o neto, me ajuda aqui, porque eu preciso fazer isso. E está tudo digital hoje, né? Estou falando desse mundo digital e que também transfere para outras esferas da vida aí, de conselho, de tudo, porque ele já navegou, né? Então eu vejo assim. Sim. E você acha que a igreja está conseguindo fazer essa transição? A igreja no geral. A igreja no geral eu acho que não, porque o que está acontecendo agora, Brian, que eu acho que é assim, principalmente do nosso modelo, e aí eu falo de nós, né? O modelo nosso da igreja, o modelo assembleia. Você hoje está na igreja batista, né? Aqui, né? Não, é pentecostal. É pentecostal, também, mas só que ela é apostólica. É apostólica. Tá, mas tudo bem. As igrejas mais tradicionais, eles seguem um regime que eu chamo de um regime tribal. O que é o regime tribal? Só eu. Então, é meu povo, é meu grupo, é minha igreja. Você não pode ir para a igreja fulano de lá, tal, você não pode vir aqui na Batista, você foi chamado aqui para a igreja pentecostal, não sei o quê. Não, porque só o meu povo aqui, né? Então, os mais antigos estão com esse modelo ainda, modelo tribal, fechadinho entre eles aqui, não expande. Então, talvez esse é o grande desafio da igreja, é isso. Como eles ficaram todos fechados, o que aconteceu? Fiz uma pesquisa a fundo, o fundador dessa igreja provavelmente saiu de uma dessas igrejas, mais tradicional. Ele é dissidente desse negócio. Sim. Ele saiu e abriu uma igreja. E aí a minha visão é assim, quem tem visão de reino, eu vejo isso com uma maneira muito positiva. A igreja cresceu para divisão. Por incrível que pareça, a igreja cresceu para divisão e não pela união, pela divisão. Pega a história da Assembleia, você vai ver isso. A Assembleia que iniciou com Daniel Bergo na Vini, houve cisão. Teve uma hora que foi Belém para um lado, Madureira para o outro. Aí de Madureira saiu depois outra, depois saiu outra, saiu Ipiranga, depois saiu, crescendo para divisão. Crescendo para divisão. Estratégia de Deus. Divide para somar, divide para somar. Dividiu, abriu, opa, onde a minha mão não alcançou, eu tenho pessoas que são da nossa igreja que abriu uma igreja.
Hoje está com 20, 30, quase 50, 100 pessoas na igreja dele. A minha mão não alcançaria nunca lá. E quando ele veio pedir a bênção, vai, meu amigo, Deus que vai com Deus. E ele foi lá e abriu, está lá tocando trabalho, somos amigos. Então cresceu. O problema é que abriu do lado aqui da igreja e tal, é meu inimigo, principalmente no Nordeste acontece muito isso, não, que a igreja fulano chegou Madureira, chegou não sei quem aqui, começa aquela briga, sabe? Então é regime tribal. Se os líderes atuais estiverem abertos para isso, expande a mente, abre a mente. Então, você vai ter sucesso, eu vejo que esse é o caminho. Sim. E as grandes igrejas, na minha visão, as tradicionais, elas irão minguar se eles não abrirem a mente. Porque as outras estão vindo aí e vão engolir. Vai, né? Mas é assim que eu vejo. A igreja não está preparada. Os modelos tribais, se não abrirem a cabeça, vai ruir. Mas a igreja de Deus vai continuar crescendo. Sim. Pega aí, qualquer igreja neopentecostal aí de 1.000, 3.000 membros aí, são igrejas que saíram de dentro dessas, foram dissidentes dessas igrejas. Não. Eu vejo isso assim. Verdade. E João? Não, que tá bom. Não sei como é que tá a hora aqui, né? Tá aqui. Bom. Sim. Pastor, muito obrigado por esse tempo disponibilizado pra gente na mesa. Foi um tempo muito bom, né, Diogo? Foi muito bom aprendizado. Quero agradecer aqui a sua presença, agradecer que Deus continue te usando poderosamente no seu ministério, na sua empresa, na sua família, continue abençoando poderosamente. Muito obrigado, pastor. Amém. Foi uma honra ter você aqui. Amém. Nos perdoa alguma coisa ali, talvez a gente falou que deva ter chocado alguém, mas faz parte. Não, foi ótimo. Foi ótimo. E eu espero que você também tenha gostado. Quero agradecer a sua participação, agradecer por estar com a gente aqui na mesa. Curte aí, se inscreva no nosso canal, deixa o like, siga lá no Spotify também, né, Joe? Sim. Tem a galera do Spotify. E é isso, tenha uma excelente noite, tamo junto, boa noite.